Hoje, dia 30 de setembro, nós celebramos a memória desse grande santo que nos ajudou que a tradução da Bíblia chegasse a tantas línguas vernáculas, São Jerônimo. Tanto é que na Igreja do Brasil, nós dedicamos todo esse mês de setembro, onde celebramos a sua memória, como mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu estou aqui com uma das traduções da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, tem uma outra aqui de estudo, a Bíblia da Ave Maria, e assim tantas outras Bíblias que nós conhecemos, Peregrino, Tebe, tradução da CNBB e muitas outras. São Jerônimo foi um homem de grande cultura, era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo, historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez do hebraico e do grego para o latim, a língua falada pelo povo. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, o popular da época de São Jerônimo. A história de São Jerônimo. Ele nasceu na Dalmácia, hoje a Croácia, no ano 340. Sua família era rica, culta e também de raiz cristã. Era filho único, por isso ele herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma e lá estudou retórica, que é a arte de falar bem, oratória, com os melhores mestres da época. Com isso, ele adquiriu uma cultura maior ainda, e esses estudos também eram próprios da época de Jerônimo. O batismo de São Jerônimo. Apesar de viver numa família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos ele tomou uma decisão madura e pediu o batismo. Então foi batizado pelo Papa Libério. Depois disso, em oração, sentiu chamado para a vida monástica, mas uma vida monástica dedicada à oração e ao recolhimento. O seu chamado era para uma vida monástica muito interior, regrada. E aí então, ele também se dedicou muito ao estudo. Ele descobriu os monges que viviam na Gália, hoje França, e foi morar com eles. Lá Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos, discípulos. Estes dedicavam-se ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. Veja como o batismo infunde em nós também esse desejo por descobrir Deus através da palavra. Vejamos a vida radical de São Jerônimo. Ele tinha um temperamento muito forte e radical. Por isso foi procurar no deserto. Estava num ritmo assim de muita oração, jejuns tão rigorosos que ele quase chegou a falecer. Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para Constantinopla, segunda capital do Império Romano. Lá, onde encontrou-se com São Gregório. Este lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar a sua vida ao estudo da Palavra de Deus, para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. Por causa desse objetivo e usando sua grande aptidão em aprender línguas, estudou o hebraico e o grego. Seu objetivo era compreender as Escrituras nas suas línguas originais, para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. A Vulgata, a primeira tradução da Bíblia. A fama da cultura
de São Jerônimo, ela se espalhou e chegou até Roma. Por isso o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que ao mesmo tempo o povo pudesse compreender. São Jerônimo reuniu todas as condições para fazer esse trabalho. Ele se tornou então o secretário do Papa. Por causa disso é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e para várias outras línguas. Essas traduções vieram da tradução popular, feita por São Jerônimo. São Jerônimo e os anos de trabalho árduo. Este trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além de extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Mudança para Belém. Terminado esse imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Lá viveu como monge no mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos e estudos da Bíblia. A morte de São Jerônimo. São Jerônimo morreu com quase 80 anos, no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocada no dia de sua morte. Ele escreveu: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Devoção a São Jerônimo. São Jerônimo é sempre representado escrevendo, com muitos livros à sua volta. Esta imagem, claro, faz referência ao inestimável trabalho da tradução da Bíblia que ele fez. Além disso, ele veste roupas de um monge, em referência a seus últimos anos no mosteiro de Belém. A devoção a ele chegou ao Brasil com os colonizadores. No Rio Grande do Sul, há uma cidade com o seu nome. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que revelastes aos homens através dos séculos pelas sagradas Escrituras, e levastes vosso servo São Jerônimo a dedicar sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, iluminai e esclarecei todas as pessoas que buscam na superstição, em escritos falsos, traduzidos ao bel prazer e que tanto ilude seu povo, a clareza das Escrituras. São Jerônimo, ajudai-nos a considerar os ensinamentos que nos vêm da Bíblia, acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam as orientações do vosso Pai, expressa
nas Sagradas Escrituras. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.